Olá, pessoal. Dando continuidade à resolução dos exercícios, vamos fazer o número 2. No número 2, ele fala o seguinte: determine a função horária dos móveis representados na figura abaixo. Então, lembrando que uma função horária, se a gente está estudando o movimento retilíneo uniforme, a função horária desse tipo de movimento é aquela formulazinha lá do sorvete, em que nela eu devo substituir os valores da posição inicial e da velocidade para ser uma função horária. Então, eu analiso o exercício e substituo esses dois valores. Vamos analisar, olha só. O carrinho A, a bolinha A aqui. Essa posição aqui é da onde ele saiu, certo? É a posição que ele está inicialmente. Então, para o carrinho A, a posição inicial é a posição que ele se encontra inicialmente, é 0. E aqui em cima dele, ó, tem uma setinha apontando para a direita e falando que ela vale 30 km por hora. Quilômetros por hora é a unidade de medida de velocidade. Então, esse valor de 30 nada mais é do que a velocidade do corpo, certo? E como ele está apontado para frente, ou seja, no mesmo sentido do sentido positivo da reta numérica, onde os números crescem, então esse valor é positivo. E aí, se eu vou montar a função horária, eu escrevo S igual. Vou substituir S0, que vale 0, e agora eu vou substituir o valor do V, que vale 30. Ok? E ainda posso escrever S igual 30V. Agora, para o corpo B, é a mesma coisa. A diferença é que é outro corpo. E olha só, ele não sai da mesma posição do carrinho A. Aqui mostra que ele está inicialmente na posição de 400 quilômetros. Então, a posição inicial é 400. E observa que a velocidade dele está apontada no sentido oposto do sentido positivo da reta numérica. Então, a velocidade dele é negativa, porque ele está andando para trás, e vale 50 quilômetros por hora. Então, a função horária seria S igual S0, que vale 400, menos 50T. Certo? Então, só isso que o exercício pediu nesse caso. Vamos analisar agora o número 3, que é bem parecido com o que a gente acabou de ver. Ó, no número 3, ele dá uma figura que ilustra dois carrinhos se movimentando ao longo de uma pista. Observa aqui que o carrinho A está inicialmente na posição de 30 metros e o carrinho B na posição de 180 metros. Ele pede na letra A função horária para cada um dos móveis, sabendo que as velocidades de A e B são 20 metros por segundo e 15 metros por segundo, respectivamente. Então, vamos montar para o carrinho A. Lembrando que função horária, eu substituo a posição inicial e a velocidade na fórmula do sorvete. Então, a posição inicial do carrinho A é 30 metros. E a velocidade dele, o exercício deu que vale 20 metros por segundo. Se eu vou montar a função horária, eu vou substituir esses valores na fórmula do sorvete. Detalhe, a velocidade é positiva, porque ó, a orientação do carro, ele está orientando para frente, então por isso que é positivo. Então vai ficar 30 mais 20t. Essa é a função horária do carrinho A. Para o carro B, vamos analisar a posição inicial, que é onde ele está, 180 metros, e velocidade. A velocidade do exercício deu a 15 metros por segundo, ele está orientado para frente, então é um valor positivo. Se eu substituo na fórmula, vai ficar S igual 180 mais 15T. Só isso. Certo? Letra B.
Na letra B, ele pede para a gente determinar a posição final para o móvel A após 3 segundos de movimento. Então, se eu quero a posição final, vamos analisar primeiro a função horária do móvel A. Nós vimos que a função horária dele é 30 mais 20t. Exercícios como esse, que ele pede posição final, ou então tempo final, a gente sempre vai trabalhar com a função horária. Se ele quer a posição final, olha só, nessa função horária, posição final é o S, e esse T simboliza tempo. Então, se eu quero a posição final, eu vou manter essa posição como S e substituir no lugar do T os 3 segundos, porque ele quer a posição quando o tempo é 3 segundos. Vai ficar 30 mais 20 vezes 3. Aqui tem que tomar cuidado somente a um detalhe. Todas as vezes que a gente tem uma expressão matemática que nem essa, a gente primeiro faz a multiplicação e depois a soma. Vai ficar 30 mais 20 vezes 3. 3 vezes 2 dá 6, com 0, 60. 30 mais 60, 90 metros, ok? Então, após 3 segundos de movimento, o corpo está na posição de 90 metros, certo? A letra C, eu vou fazer aqui no cantinho para não desconfigurar os slides. Na letra C é o seguinte, ele pede a posição final para o móvel A após 8 segundos de movimento. Então, o móvel A tem a função horária S igual a 30 mais 20t. Se eu quero a posição quando o tempo é 8, vai ficar S igual a 30 mais 20 vezes 8. A 30 mais 20 vezes 8. 8 vezes 2 dá 16, com 0, 160. 30 mais 160, 190 metros. Então, é só isso que o exercício está pedindo para a gente. Bem simples, né, pessoal? Bom, é isso. Espero que tenha ficado claro. Agora eu vou fazer a resolução do exercício 4. Aguarda aí e vamos para o outro vídeo. Até mais, pessoal!